Eu falei. E ele falou, realmente, eu também não consigo mais. Só que a todo momento em que ele falava que não queria mais, eu falava para Deus, mas eu vou continuar orando pela restauração. E para ele eu não queria mais. Então a gente ficou na mesma casa, porque eu estava trabalhando na casa de uma pastora, né? E aí ela aconselha casamentos, então ela foi me instruindo. Aí eu fiquei dentro da minha casa porque eu tinha certeza que Deus não queria que eu saísse, porque da primeira vez eu saí, eu sofri sim. Mas Deus queria que eu passasse o processo dentro da minha casa, com Ele perto. E assim foi. Eu fiquei por alguns dias. Ele queria manter relação, né? Mas mesmo assim, ele com a menina lá, e sempre que eu perguntava se ele gostava dela, ele falava que não. De mim ele gostava, dela não, só tava com... Ele me falava assim, eu falava, mas por que você está com ela? Ele me dizia, eu também não sei. E aí eu comecei a orar, a fazer a oração das cercas de espinhos. Eu comecei a ungir os olhos, porque até então os vídeos que falavam da irmã Joyce de ungir os olhos, aí eu comecei um propósito no monte, e lá eu ungia os olhos dele. Eu levava o meu celular, colocava na foto dele e molhava as duas pontas do dedo com óleo e segurava enquanto eu estava orando no monte. E ali eu fui vendo o anjo de Deus na vida dele. E realmente as coisas vão piorando demais, mas é porque o diabo não quer largar a pessoa, e aí fica aquela batalha entre os anjos e os demônios com trauma pela vida da pessoa, enquanto você ora. Então eu falo, não desista do seu cônjuge, não desista, e se você for possível, ore para a vida da pessoa que está com seu marido. Eu sei que é difícil, mas eu orei muito pela vida da OM. Eu pedi a Deus que ela voltasse com o marido, porque ela tinha um marido, ela era separada. Eu orava a Deus para que ele fizesse ela se apaixonar novamente pelo marido dela. E aí, quando foi um dia, numa segunda-feira, ele chegou e me disse, eu vou sair amanhã, você pode ficar com as crianças. E eu já sabia, né? E aí a gente vinha com muitas brigas. E aí eu virei pra ele e falei, tudo bem, fico, né? E quando a gente virou aquele dia, eu fiz uma oração tão forte, falei pra Deus, meu Deus, eu deixo ir agora. Nisso já tava na segunda fase do deserto, né? No segundo deserto. E aí eu falei pra Deus, meu Deus, agora eu deixo ir realmente. Isso foi depois de uma semana. Como eu já tinha passado o primeiro deserto, então eu já sabia o que eu tinha que fazer, que eu tinha que deixar ir e me posicionar. Então assim eu fiz, eu deixei ir, me posicionei, e na mesma semana, ele disse isso numa segunda, aí eu fiquei na terça, na quarta, dias maravilhosos, porque Deus a todo momento, eu tô aqui com você, o Espírito Santo falava, eu tô aqui contigo, você não precisa mudar nada, o seu corpo, porque eu tenho muita vergonha do meu corpo, é uma coisa que eu tenho muita vergonha, né, de mim, eu tinha vergonha, mas quando Deus chegou pra mim e falou, eu gosto do jeito que você é, o seu cabelo, o seu corpo, o seu interior, e aquilo me alegrava, então eu ria pela casa à toa. E meu marido via, né, a minha felicidade, a minha mudança, e a gente dentro de casa, e em momento nenhum eu tratava ele mal, eu fazia marmita, eu acordava cedo, fazia a marmita dele pra ele trabalhar, e tudo isso separado. Eu lavava a roupa dele, deixava super cheirosa, a casa super limpa, cuidava das crianças como nunca, e isso só me fez me aproximar mais, como mulher, como mãe, me foi me moldando como esposa, como uma serva para Deus. E quando foi
Na quinta-feira, na minha igreja, a gente teve um clamor pela família. E eu levei a minha certidão de casamento. Eu apresentei no altar, eu me ajoelhei. Teve um clamor pela família, eu me ajoelhei. Coloquei a minha certidão de casamento no chão, no altar. E eu falei para Deus que eu denunciava porque era um crime, que assim como a família era sagrada para mim, e eu sabia que era para o Senhor, então eu ia lutar por ela com unhas e dentes para defender. E eu orava muito pela alma do meu marido para que fosse liberta. E isso foi numa quinta. E nessa mesma quinta, eu cheguei da igreja à noite, eu fiz a janta, a gente jantou, eu tive meu momento com Deus, porque eu separo um momento só para Deus. Eu tive esse momento com Deus, eu desci do meu quarto, fiz a comida, eles comeram, a gente teve uma noite boa e ele continuou lá no celular, teclando, conversando. E eu não me deixei levar porque eu tava super feliz com Deus, muito mesmo. E naquele mesmo dia, naquela noite do clamor, porque a minha confiança era tanta, mas era tanta em Deus, não é ainda, né? A minha confiança é tanta, eu coloquei toda a confiança nele. E naquela mesma noite, eu olhava o meu marido e ele começava, com a minha felicidade transbordando, ele começava a se oprimir, ele ficava opresso. E eu olhava ele na cama deitado, porque a gente dormia na mesma cama. Porque muitas vezes ele saía para dormir na casa da mãe dele, né? E Deus falava, é pra dentro. Seu marido é na cama com você, porque é ali que eu vou transformar. E na mesma hora eu falava pro meu marido, não, mas então não dorme. E Deus ia me dando estratégia, ia me dando palavras pra me conversar com meu marido. E quando ele falava, vou dormir lá embaixo, não, dorme aqui comigo, dorme aqui, não tem problema não. E eu ia colocando meu marido pra dentro, pra mais perto de mim, pra Deus ir me mudando, tocando, tudo com orientação do Senhor. E naquela mesma noite, na quinta, a gente deitou pra dormir. E eu vi que o meu marido começou a ficar muito mal, com a cara séria. E eu tratando ele super bem. Foi quando ele virou pra dormir, eu achei ele super estranho. E eu deitei também. E eu um de costas pro outro, eu tava achando estranho. E eu senti que eu deveria virar pra ele. E eu perguntei, eu falei, você quer que eu te faça carinho, né? Porque eu conheço bem meu marido, são 13 anos, vai fazer 13 anos e acho que cada pessoa sabe, né, o que o cônjuge gosta, né? E aí eu perguntei, ele falou que queria, fiz carinho nele quando ele tava pra dormir, eu tirei a minha mão, eu senti que eu devia tirar, virei pro outro lado e dormi. Aí nessa manhã de sexta, na sexta-feira eu acordei cedo, fiz a marmita, aprontei o café dele, ele comeu, ele foi trabalhar já, estranho. Aí eu acordei e fui trabalhar também. Quando eu retornei do trabalho, tava ele e meus filhos em casa e eu cheguei meio atrasada, eu correndo com as coisas para preparar rápido a janta para mim dar tempo de ir pra igreja. E aí ele veio, me abraçou. Eu já olhei, eu já senti que ele estava me olhando. Ele veio, me abraçou. Com uma afeição bem transtornada, bem confusa, né? E ele me abraçou, pediu desculpas. Aí ele falou que não devia ter feito. E naquele momento eu vi arrependimento. Aí eu comparei as duas vezes, que a primeira vez tinha sido remorso, dessa segunda vez foi arrependimento. E ele começou, o semblante ficou tava bem caído, ele tava bem estranho. E ele me pediu desculpas, falou que não deveria ter feito. E aí foi quando ele fez o que ele nunca fez na vida. Ele abriu o celular,
me mostrou tudo. Mostrou pra mim que ele não tinha mais nada, que ele tinha bloqueado. Ele tirou tudo. Hoje em dia a gente voltou, foi em fevereiro, foi em setembro que a gente retornou. E de lá pra cá a gente só tem maravilhas. Deus tinha me mostrado uma promessa quando eu tava no deserto, do meu marido na igreja comigo. E nessa promessa que eu li, ele tava com a roupa da primeira vez que ele foi me trair. E quando a gente foi pra igreja, ele escolheu a roupa certa. E ali eu tive certeza de que tava pronto, o deserto tinha acabado. Que ali, naquele momento em que Deus me mostrou e que foi realizado o milagre, ali eu tinha visto que tava ok, que o meu casamento tava pronto. Ele foi pra igreja comigo, com aquela mesma roupa, e ali eu vi. E o que eu tenho a dizer é que não desista. Você que tá sofrendo, você que tá aí chorando, pegue forças em Deus. Assim como eu fiz, as minhas tristezas eu depositava em alegria para Deus. E quanto mais eu trabalhava para Deus, fazia a obra, eu servia, evangelizava, falava de Deus para uma pessoa, de Jesus, mais Ele colocava alegria em mim. E a minha mudança de vida, eu agradeço a Deus até hoje, porque hoje eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu tenho 2 filhos, eu aprendi a ser mãe, hoje eu sou verdadeiramente completa. Eu tenho o mais importante, que é a Deus, o Espírito Santo. Eu tive pessoas que estiveram ao meu lado neste momento, e eu agradeço a irmã Joyce também pelo canal, que é um canal super abençoado, e até hoje eu assisto os vídeos, porque são como lições pra gente ainda. Então eu digo, você que pensa em desistir, porque eu pensei muitas vezes, isso passa na cabeça de todo mundo, o diabo sopra. Mas se você tá pensando em desistir, não desiste não. Não desiste. Porque é como Deus diz, que a glória da segunda casa será bem maior que a primeira, e completamente é. Deus não mente nas palavras. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. E é isso.